Era uma manhã comum na agência bancária mais sofisticada da cidade, até que Antônio Ribeiro, um fazendeiro de 68 anos, entrou pela porta. Chapéu de palha gasto, camisa desbotada e botas empoeiradas, ele parecia fora de lugar no ambiente impecável. Quando pediu para transferir 15 milhões, a agência congelou. O gerente Rafael Moreira riu com desdém. Se tiver saldo, te pago o dobro. Mas Rafael não sabia com quem estava lidando. Antônio empurrou a porta de vidro, mãos calejadas pelo trabalho na fazenda, e sentiu o ar gelado contrastar com o calor do sol que ainda grudava em suas roupas simples. Como sempre fazia há 50 anos, acordou cedo, tomou café preto, olhou as vacas no pasto e decidiu resolver sua pendência bancária pessoalmente. O chapéu cobria seus cabelos grisalhos, a camisa xadrez mostrava anos de uso e as botas ainda traziam vestígios da terra vermelha. No pulso, um relógio simples de plástico, usado há 20 anos. Nada nele indicava riqueza ou poder. Era exatamente assim que queria ser visto. Um homem comum. Os clientes da agência, todos em trajes executivos, se afastaram instintivamente. Mulheres de salto alto cochichavam atrás de bolsas de grife. Homens de terno ajustavam gravatas desconfortáveis. Rafael, gerente de 35 anos, observava a cena de seu escritório de vidro blindado. Formado em administração e com MBA no exterior, dirigia carro importado e morava em apartamento de luxo. Seu terno italiano custava mais que 3 salários mínimos. Para Rafael, sucesso se media pelo status e conta bancária. E aquele senhor claramente não tinha nada disso. A recepcionista Júlia, 23 anos, admiradora de Rafael, também percebeu o contraste e murmurou: como deixaram esse homem entrar aqui? Treinada para filtrar clientes, ela via pessoas como Antônio como problema. Quando Antônio se aproximou do balcão, o ambiente ficou tenso. As botas faziam um som distinto no mármore, atraindo olhares. Rafael saiu da sala com passos firmes e sorriso falso. Posso ajudá-lo? A pergunta carregava condescendência. Antônio tirou o chapéu, revelando um rosto marcado pelo sol, mas com olhos firmes e inteligentes. Bom dia, jovem. Preciso fazer uma transferência da minha conta. Rafael riu, quase escancarando sua incredulidade, e Júlia tentou disfarçar um sorriso. Claro, senhor. Ele esperou o nome. Antônio Ribeiro, respondeu o fazendeiro. Rafael continuou com sarcasmo. Quanto pretende transferir? 15 milhões. Precisa sair hoje antes das 2 da tarde. O silêncio foi ensurdecedor. Rafael piscou várias vezes, enquanto Júlia engasgava com a própria saliva. Outros clientes, antes desinteressados, agora olhavam descaradamente. Rafael recuperou a compostura e riu alto. Se tiver saldo, te pago o dobro. A risada ecoou pelo salão. Outros funcionários se aproximaram curiosos. O senhor tem certeza que não errou os números? Talvez sejam 15 ou 150? Antônio manteve a calma. Hábil em lidar com o desprezo, sabia que aparências enganam. Não, jovem, são 15 milhões mesmo. Pode verificar a conta. Ninguém suspeitava que aquele homem simples era, na verdade, o principal acionista do banco. Para entender Antônio Ribeiro, é preciso voltar 50 anos, quando um menino de 10 anos caminhava descalço pelos campos de uma fazenda que não era sua. Filho de trabalhadores rurais, conheceu a pobreza sem amargura. Seu pai, José Ribeiro, trabalhava de sol a sol em terras alheias, enquanto sua mãe, Dona Helena, costurava à noite para complementar a renda. O pequeno Antônio ajudava na roça, mas se diferenciava pela sede de aprender. Enquanto os amigos brincavam, ele estudava à luz de lamparina. Jornais antigos, livros emprestados, até rótulos de produtos. A professora da escola rural, Dona Lúcia, notou seu talento. Esse menino vai longe, tem inteligência que não se ensina. Ela até emprestava livros pessoais, sabendo que cada página seria devorada. Aos 15 anos, Antônio deixou a fazenda e foi trabalhar como servente de pedreiro na cidade, distante 80 quilômetros. Dormia em quarto apertado com outros 3 trabalhadores. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até às 17 horas e estudava à noite em cursinho popular. Aos 18,
Formado no ensino médio com as melhores notas, fez uma promessa diante do espelho: sairia da pobreza sem perder a humildade. Com o primeiro salário como pedreiro, fez algo impensável. Comprou 10 ações da Petrobras, quase todo o dinheiro economizado. Havia aprendido que assim os ricos ficavam mais ricos. As 2 décadas seguintes foram de sacrifício extremo. Antônio trabalhava durante o dia e estudava contabilidade à noite, chegando em casa às 23h e abrindo livros até o Noririres. Cada centavo economizado virava investimento. Enquanto colegas gastavam com diversão, ele reinvestia tudo. Aos 25 anos, conheceu Clara, professora de coração generoso, que acreditou no homem extraordinário que ele poderia se tornar. Passaram meses comendo arroz, feijão e ovo, enquanto ele continuava estudando. Um dia isso vai valer a pena, dizia Antônio, segurando suas mãos calejadas. O primeiro grande investimento veio aos 35 anos. Comprou uma pequena fazenda leiloada por dívidas, de 200 hectares, aparentemente sem valor. Os concorrentes riram, mas Antônio viu potencial para a agricultura e gado. Nos 5 anos seguintes, trabalhando 16 horas por dia, transformou a terra árida em produtiva, usando técnicas modernas, melhoramento genético do rebanho e diversificação de culturas. Os vizinhos que zombavam agora pediam conselhos. Com os lucros da fazenda, diversificou investimentos, ações, imóveis, títulos. Seu instinto para negócios era incomum. Aos 45, Antônio já era milionário, mas ninguém sabia. Continuava morando na mesma casa simples, dirigindo a velha caminhonete, vestindo roupas humildes. Dinheiro não muda quem você é por dentro, dizia a Clara. Aos 50, comprou participação em um banco regional em dificuldades, comprando 30% das ações a preço alto. Preferiu ficar nos bastidores, mas suas decisões fizeram o banco crescer exponencialmente. Aos 60, adquiriu outra fazenda, maior que a primeira, por amor à terra. Acordava às 5h, tomava café preto e vistoriava os animais. Funcionários o tratavam como um fazendeiro comum, porque ele era exatamente isso, embora bilionário. Antônio nunca ostentou riqueza. Não tinha jatinho. Não frequentava clubes exclusivos. A maior extravagância era uma picape velha a cada 10 anos. Usava o mesmo chapéu de palha há 15 anos. O dinheiro é uma ferramenta, dizia. Nos últimos anos, notou que suas agências bancárias estavam se tornando frias, com funcionários maltratando clientes humildes. Cartas de reclamação chegavam toda semana. Decidiu conferir pessoalmente, não como acionista, mas como fazendeiro simples. Por isso, estava na agência, vestindo roupas comuns, pronto para dar uma lição que Rafael Moreira jamais esqueceria. Rafael ainda ria da própria piada quando decidiu transformar o momento em demonstração de poder. Senhor Antônio, transferências desse valor exigem protocolos, agendamento no atendimento private, comprovação da origem dos recursos e documentos específicos. Antônio manteve a calma. Jovem, esta é minha conta há 20 anos. Nunca precisei de agendamento. Rafael sorriu malicioso. É política para prevenir lavagem de dinheiro. Carla, traga o formulário KYC completo. Carla, a recepcionista, se levantou rapidamente. Outros funcionários se aproximaram, curiosos. Sandra, supervisora, entrou. Problemas, Rafael? Não, apenas protocolos. Este senhor quer transferir 15 milhões sem documentação adequada. Dr. Augusto, cliente VIP, suspirou alto. Esse tipo de situação atrasa todos. Patrícia, outra cliente, concordou, olhando o relógio de ouro. Rafael pegou os formulários. Senhor precisa preencher 17 documentos, cópias autenticadas de comprovante de renda, declaração do imposto de renda, comprovante de propriedade rural. Carla acrescentou sorrindo. Transferências acima de 10 milhões só podem ser processadas com 48 horas de antecedência. Marcos, o segurança, deu um passo à frente, observando a tensão crescer na agência. Senhor Henrique, se o senhor não tem a documentação, talvez seja melhor voltar outro dia. Está incomodando os outros clientes. Marco Torres, o empresário, balançou a cabeça desaprovando. É exatamente isso que acontece quando se mistura a clientela. Cada um no seu lugar, não é?
Miguel olhou para a pilha de formulários e depois para os rostos ao redor. Todos esperavam que ele se intimidasse, saísse constrangido. Mas ele sabia muito bem seu lugar e era exatamente ali. Rafael, disse Miguel calmamente, parece que vocês criaram obstáculos que não existiam quando abri minha conta aqui. Esses formulários são para todos ou só para quem vocês acham que não merece? Rafael sentiu um desconforto, mas manteve a arrogância. São procedimentos padrão, Sr. Miguel. Se tivesse movimentação regular de valores altos, já conheceria os protocolos. Estranho, murmurou Miguel, tirando o celular do bolso. Na semana passada transferi 20 milhões desta conta e não precisei de nenhum formulário especial. O comentário trouxe silêncio. Rafael trocou olhares com Letícia, que sussurrou algo sobre verificar o histórico. De qualquer forma, disse Rafael, hoje não será possível processar a transferência. O senhor terá que agendar e voltar com toda a documentação. Isabela, que observava tudo, se aproximou. Com licença, Sr. Rafael, mas se ele tem histórico de movimentações altas, não seria possível fazer uma exceção? Rafael respondeu frio. Cada um cuida da sua função aqui. O protocolo existe para ser seguido. Miguel guardou o celular olhando ao redor. Funcionários escondidos atrás de regras, clientes se sentindo superiores por berço e um sistema projetado para humilhar quem não se encaixava. Entendo, disse Miguel. Não querem processar minha transferência hoje, tudo bem, mas gostaria de falar com o diretor regional. Rafael sorriu com satisfação. O diretor está em reunião externa, mas posso anotar. Não precisa anotar, respondeu Miguel calmamente. Eu espero. Então Miguel fez algo inesperado. Sentou-se numa poltrona da área VIP, cruzando as pernas, disposto a esperar o tempo que fosse necessário. A situação que Rafael pensava controlar com burocracia ganhou outra dimensão. O fazendeiro simples não estava intimidado. Comportava-se como alguém com todo o direito de estar ali. Isso incomodava Rafael mais que qualquer confronto direto. O que começou como tentativa de humilhação transformava-se em algo perigoso, fugindo ao seu controle. Miguel, sentado confortavelmente, virou o jogo de forma inesperada. Senhor Rafael, sussurrou Letícia, nervosa. Verifiquei o histórico. Movimentações milionárias semanais, transferências, aplicações, tudo regular. Rafael sentiu o chão desaparecer. Se Miguel tinha esse histórico, todos os protocolos que inventou eram pura discriminação. Deve ser conta empresarial, murmurou, tentando se agarrar a uma explicação. Ele deve ser apenas um procurador. Carla, que acessou o sistema por curiosidade, trouxe informações que gelaram Rafael. Senhor Rafael, a conta é dele mesmo, pessoa física, e há uma observação. Cliente premium, atendimento diferenciado. Marco Torres começou a ficar inquieto. Como empresário experiente, sabia reconhecer quando a situação saía dos trilhos. Rafael, talvez seja melhor resolver discretamente. Resolver o quê? Rafael rebateu, já desesperado. Não há nada a resolver. Existem protocolos. Dr. Eduardo Ferreira tentou sair discretamente, mas Patrícia Souza não tirava os olhos de Miguel. Algo em sua postura calma despertava uma suspeita terrível. Então, chegou o momento que Rafael mais temia. O telefone tocou e no display apareceu. Direção Regional. Alô? Atendeu Rafael trêmulo. Rafael, aqui é o diretor regional. Alguém está tentando me contactar aí? Um senhor chamado Miguel Silva. Rafael olhou para Miguel, que sorria serenamente. Como um fazendeiro simples conseguiu contato direto da direção. É ele mesmo, doutor. Tem um cliente querendo falar com o senhor. Cliente? Surpresa na voz do diretor. Você verificou quem é Miguel Silva? Claro que verifiquei. Um fazendeiro causando tumulto. Silêncio pesado. Quando o diretor voltou a falar, sua voz mudara. Rafael, passe o telefone ao senhor Silva imediatamente e trate-o com respeito. É uma ordem. Rafael tremia. Mas, doutor, não entendo. Passe agora. O grito do diretor ecoou pela agência. Rafael, vermelho de vergonha, caminhou até Miguel como alguém indo ao próprio funeral. Senhor Silva, o diretor regional quer falar com o senhor. Gaguejou, estendendo o telefone. Miguel pegou com calma,
como se fosse natural. Alô, Ricardo, como está meu filho? A familiaridade de Miguel fez todos prenderem a respiração. O homem simples falava com o diretor regional como velho amigo. Estou aqui fazendo uma transferência, mas parece que surgiram protocolos novos interessantes. Enquanto Miguel conversava, uma transformação ocorria na agência. Funcionários antes risonhos agora sussurravam nervosos. Clientes que haviam sido depreciativos suavam frio. Letícia se aproximou de Isabela. Sabia quem ele era? Não, respondeu Isabela. Mas isso não importa. Ele merecia respeito. Carla começou a chorar silenciosamente. Fernanda, a estagiária, olhava alternadamente para Miguel e Rafael, tentando processar. Marcos, o segurança, tentava se esconder atrás de uma coluna, rezando. Sim, Ricardo, entendo, continuava Miguel calmamente, em contraste com o pânico geral. Não precisa vir, podemos resolver internamente. Quando Miguel desligou, o silêncio era absoluto. Bem, disse ajustando o chapéu de palha. Parece que vocês vão conhecer protocolos reais em breve. Rafael engoliu em seco, sabendo que sua carreira desmoronara. O pior, ele próprio arquitetou sua destruição. A situação superava simples humilhação. Era questão de sobrevivência profissional. Miguel tirou um tablet simples do bolso. Com movimentos precisos, abriu uma pasta digital. Meu nome é Miguel Silva, disse, e sou o principal acionista deste banco. Virou a tela para Rafael, mostrando documentos oficiais, procuração eletrônica, participação societária autenticada, extratos auditados. O silêncio foi ensurdecedor. Rafael fraquejou. Carla soltou um grito abafado. Letícia ficou pálida. Marco Torres sentiu a boca secar. 43% das ações do banco, explicou Miguel calmamente, adquiridas ao longo de 23 anos de investimentos. Patrícia Souza sentiu o chão desaparecer. Suas joias pareciam bijuterias baratas perto do homem que havia chamado de gentalha minutos antes. Dr. Eduardo Ferreira tentou engolir suas palavras de desprezo. Senhor Silva, gaguejou Rafael. Eu não sabia. Miguel respondeu. Ninguém te disse porque eu não queria que soubessem. Nos últimos meses, recebi 847 cartas de reclamação. Pessoas humildes maltratadas, pequenos empresários menosprezados, idosos ignorados. Decidi vir pessoalmente para ver como meus funcionários tratam clientes que precisam de respeito. Isabela, que defendeu Miguel, ficou boquiaberta. Ela havia feito o certo sem saber quem ele era, e agora recebia reconhecimento. Senhor Silva, disse Marco Torres, agora submisso, eu só brincava, não quis desrespeitar. Miguel olhou nos olhos dele. Senhor Marco não me desrespeitou, se desrespeitou. Quem julga pelos outros pela aparência, não aprendeu nada sobre a vida. Rafael suava profusamente. Miguel continuou. Em todos estes anos, sonhei que este banco fosse um lugar onde qualquer pessoa fosse tratada com dignidade. Fazendeiro, pedreiro, aposentado, doméstica. Rafael abriu e fechou a boca, mudo. Sua carreira desfilava diante dele como filme em câmera lenta. Mas o que encontro aqui hoje? Miguel balançou a cabeça triste. Funcionários esquecidos do que é servir, confundindo posição com superioridade moral, tratando clientes como inimigos ou objetos. Patrícia tentou se desculpar, mas Miguel levantou a mão gentilmente. Senhora, não se desculpe comigo, mas com quem se tornou? Dr. Eduardo Ferreira sentiu-se menor que uma formiga. Sabe o que me entristece? Continuou Miguel. Vocês perderam a chance de conhecer pessoas extraordinárias cegos pelas aparências. Quantos clientes especiais maltrataram? Quantas histórias inspiradoras ignoraram? Quantas lições de vida desperdiçaram? Fernanda, a estagiária, começou a chorar. Ela ainda podia mudar, aprender, tornar-se melhor. Senhor Rafael, disse Miguel firmemente, suas funções neste banco estão encerradas. Não por vingança, mas porque um líder deve ser exemplo. O exemplo que deu hoje não condiz com os valores deste banco. Rafael caiu em uma cadeira, a realidade o atingindo. Perdeu emprego, reputação e confiança em minutos, tudo por arrogância e preconceito. Sandra,
Supervisora cúmplice também estava dispensada. A agência estava em choque. Clientes ricos descobriram que insultaram o homem mais poderoso do banco. Funcionários que riram e zombaram temiam pelo emprego. Mas Miguel ainda tinha lições a ensinar. A justiça ocorria com dignidade, sabedoria e calma. Foi tudo um mal-entendido. Eu tenho respeito pelo senhor e pelo banco. Você não me respeitava quando pensava que eu era apenas um fazendeiro pobre. Por que deveria acreditar que me respeita agora? Disse Henrique Duarte, o principal acionista. Sofia Ribeiro, a socialite, estava em pânico. Sua posição social dependia de contatos influentes, e insultar Henrique era suicídio social. Foi um engano terrível, exclamou, tremendo de nervosismo. O Dr. Carlos Monteiro, médico respeitado, ficou em silêncio constrangedor, ciente de que sua reputação poderia ruir. Marcos, o segurança, chorava, implorando: Senhor Duarte, eu só estava fazendo meu trabalho. O senhor Leonardo mandou. Ana Paula, recém-promovida, ainda assimilava a responsabilidade de defender um cliente sem imaginar as consequências. A jovem estagiária, Júlia, aproximou-se timidamente. Sinto muito. Posso aprender a ser melhor? Henrique sorriu. Reconhecer o erro é o primeiro passo. Você tem potencial. Enquanto isso, funcionários observavam apreensivos e o telefone da agência tocava incessantemente. Leonardo tentou consertar. Posso mudar a cultura da agência? Henrique respondeu com firmeza. Sua chance acabou. Respeito não se aprende em manual, se aprende no coração. 6 meses depois, a agência era modelo regional. Ana Paula liderava mudanças significativas, programas de educação financeira, microcrédito e atendimento prioritário. Júlia tornara-se uma profissional confiante, lembrando: respeito é algo que damos porque somos decentes. Leonardo, humilhado e demitido, aprendeu a tratar todos com dignidade, trabalhando em uma pequena loja. Patrícia tornou-se pária social e encontrou sentido em trabalhos voluntários. Dr. Carlos começou a atender famílias carentes, compreendendo que medicina é também dignidade. Henrique visitava a agência semanalmente, sempre cumprimentado com gentileza genuína. 1 ano depois, disfarçado, ficou emocionado ao ver que os funcionários tratavam todos com respeito, sem distinção. Sentado no alpendre de sua fazenda, ao lado da esposa, Henrique sorriu. Mais que valeu a pena. Descobriu-se que é possível transformar o mundo, uma pessoa de cada vez, e que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas na capacidade de elevar outros e construir um mundo mais justo.